Meu amigo, você já parou para pensar no que é capaz um homem quando a sede de vingança toma conta de sua alma? No sertão nordestino do início do século passado, onde a justiça chegava montada a cavalo e de rifle na mão, existia um cabra que, quando perdia as estribeiras, nem o próprio Lampião conseguia segurar. Estamos falando de Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido em todo o sertão como Corisco, o Diabo Loiro. Um homem que carregava no peito uma fúria tão grande que, quando ela explodia, fazia o medo correr mais rápido que bala de repetição. Hoje você vai conhecer o caos mais arrepiante da história do cangaço. O dia em que Corisco se transformou numa tempestade de vingança tão brutal que o próprio rei do cangaço teve que admitir: esse cabra é mais perigoso que eu. Se você quer conhecer os segredos mais sombrios do sertão, deixa aquele like, compartilha essa história com quem tem sangue de sertanejo e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar os causos que seus avós contavam ao pé do fogo, mas que a história oficial esqueceu. Será que ainda existem homens capazes de tamanha sede de justiça? Ou será que no mundo de hoje, onde tudo se resolve no papel e na conversa mole, perdemos para sempre essa coragem de fazer valer a palavra empenhada? Era março de 1922 e o sol castigava a cidadezinha de Nazaré da Mata como se quisesse queimar até as pedras do chão. Naqueles tempos, quando a palavra de um homem valia mais que papel assinado em cartório, uma ofensa não era coisa que se engolia em silêncio. Corisco cavalgava pela estrada empoeirada, voltando de uma missão que Lampião havia lhe confiado. O Diabo Loiro, como era conhecido, tinha acabado de resolver uma questão de honra em favor de uma família que havia sido roubada por jagunços de um coronel sem escrúpulo. Era assim que funcionava. O povo sofria nas mãos dos poderosos até que alguém com coragem suficiente decidisse que já era demais. Mas naquele dia, o destino preparara para Corisco uma armadilha que mudaria para sempre sua forma de enxergar a justiça no sertão. Ao chegar numa pequena vila chamada Pedra Branca, Corisco decidiu parar numa bodega para matar a sede e descansar o animal. Era um estabelecimento simples, daqueles onde os homens se reuniam para falar da vida, dos problemas da seca e das injustiças que cada um carregava no peito. O dono da bodega, um homem chamado Zé das Dores, conhecia a fama de Corisco e o recebeu com o respeito que se dava aos cangaceiros de Lampião. Ofereceu a melhor cachaça que tinha, puxou conversa sobre as chuvas que não chegavam e sobre os coronéis que sugavam o sangue do povo, como carrapato em boi magro. Foi quando chegaram eles. 5 jagunços do coronel Antônio Pereira, homem conhecido em toda aquela região pela crueldade com que tratava os pobres e pela forma covarde como usava o poder que o dinheiro lhe dava. Esses jagunços eram diferentes dos cangaceiros, não tinham código de honra, não protegiam os fracos, não seguiam nenhuma lei além da vontade do patrão. O chefe deles, um sujeito alto e magro como vara de pescar, com cicatriz no rosto e olhar de cobra, se chamava Militão. Era conhecido por gostar de humilhar as pessoas, especialmente quando tinha vantagem numérica. Militão olhou para Corisco, reconheceu quem era, mas em vez do respeito que qualquer homem sensato demonstraria, decidiu que era hora de provocar. Talvez estivesse bêbado de cachaça barata, talvez quisesse se mostrar para os comparsas, ou talvez fosse apenas maldade pura correndo nas veias. "Olha só quem está aqui", disse Militão cuspindo no chão. Um dos cachorrinhos de Lampião. O silêncio que se fez naquela bodega era pesado como mormaço de tarde. Zé das Dores sentiu o perigo no ar e tentou intervir, oferecendo bebida para todos, mas Militão estava decidido a levar aquilo adiante. Corisco, que estava de costas organizando os apetrechos da cela, virou-se devagar. Seus olhos azuis, que lhe davam o apelido de Diabo Loiro, brilharam com uma luz fria. Na vida do sertão, existiam ofensas que podiam passar e existiam ofensas que demandavam sangue. Chamar um cangaceiro de cachorrinho estava na segunda categoria. "Repita o que disse", falou Corisco, com a voz baixa, mas carregada de uma ameaça que qualquer homem com juízo reconheceria.
Militão, embriagado de arrogância, não apenas repetiu como piorou. Disse que você é cachorrinho de Lampião e que quando ele não está por perto, vocês não passam de uns covardes que vivem de roubar gente trabalhadora. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Corisco. Não era apenas a ofensa pessoal, era tudo o que aquelas palavras representavam. A desmoralização do código que ele seguia, o desrespeito aos valores pelos quais arriscava a vida todos os dias, a tentativa de transformá-lo naquilo que ele mais combatia. Um bandido comum. Corisco se aproximou de Militão com passos medidos. Os outros jagunços puseram a mão no cabo dos punhais, mas o diabo loiro os ignorou completamente. Sua atenção estava totalmente focada no homem que havia escolhido despertar a besta que dormia em seu peito. "Você tem ideia do que acabou de fazer?" perguntou Corisco, parando a menos de um palmo do rosto de Militão. O jagunço, talvez percebendo pela primeira vez a gravidade do que havia provocado, tentou dar um passo para trás, mas Corisco o segurou pelo braço com uma força que fez o homem gemer de dor. "Não, meu amigo, agora é tarde para recuar. Você quis brincar com fogo, vai ter que aguentar o calor." E ali, naquela bodega empoeirada, enquanto o sol do sertão continuava sua marcha implacável pelo céu, Corisco fez uma promessa que ecoaria por toda aquela região como um trovão anunciando tempestade. "Militão, você e todos os capangas do seu patrão vão conhecer o verdadeiro significado da palavra medo. E quando eu terminar com vocês, até Lampião vai se impressionar com o que um homem é capaz de fazer quando sua honra é pisoteada." 3 dias depois do insulto na bodega, Corisco cavalgava pelas terras áridas em direção ao esconderijo, onde Lampião e o resto do bando se encontravam. O local era uma gruta escondida entre as pedras da serra, um lugar que só os iniciados conheciam e onde as decisões mais importantes do cangaço eram tomadas. Durante esses 3 dias, algo havia mudado no diabo loiro. A raiva que fervia em seu peito não havia esfriado como acontecia com as ofensas menores. Pelo contrário, ela havia se transformado em algo muito mais perigoso, um plano friamente calculado de vingança. Corisco não era homem de agir por impulso. Diferente de outros cangaceiros que partiam para a briga no calor da emoção, ele tinha o costume de pensar, de estudar o terreno, de planejar cada movimento como um jogador de xadrez. E quando finalmente decidia agir, o resultado era sempre devastador. Naqueles 3 dias, ele havia reunido informações sobre o coronel Antônio Pereira e seus jagunços. Descobriu onde moravam, quais eram seus hábitos, suas fraquezas, seus medos, mas principalmente descobriu quais eram os crimes que eles haviam cometido contra o povo daquela região. A lista era longa e suja, como água de açude seco. O coronel tinha o costume de tomar as terras dos pequenos fazendeiros usando documentos falsos e a força dos jagunços. Havia estuprado moças da região, queimado casas de quem se recusava a pagar seus impostos abusivos e mandado espancar velhos que ousavam reclamar de suas injustiças. Militão, o jagunço que havia ofendido Corisco, era conhecido por sua crueldade especial com crianças. Gostava de aterrorizar os pequenos, ameaçando cortá-los com facão se os pais não entregassem o que ele queria. Tinha o hábito nojento de forçar mulheres casadas enquanto obrigava os maridos a assistir. Quanto mais Corisco descobria sobre aqueles homens, mais sua sede de vingança se transformava em algo que transcendia a ofensa pessoal. Não era mais apenas uma questão de honra ferida, era uma questão de justiça cósmica, do tipo que só o sertão conhecia. Quando chegou à gruta, encontrou Lampião afiando seu punhal favorito, uma lâmina que já havia bebido o sangue de dezenas de inimigos. O rei do cangaço ergueu os olhos e imediatamente percebeu que algo diferente pairava no ar. Corisco, pelo seu jeito de andar, ou você está apaixonado ou está planejando matar alguém, disse Lampião, com o sorriso sagaz que sempre usava quando pressentia movimento no horizonte. Capitão, preciso de sua licença para resolver uma questão, respondeu Corisco, tirando o chapéu em sinal de respeito.
Mesmo sendo um dos homens de maior confiança de Lampião, Corisco jamais esquecia a hierarquia do bando. Lampião colocou o punhal de lado e se concentrou totalmente no subordinado. Conhecia Corisco há anos suficientes para saber que quando o Diabo Loiro pedia licença formal para alguma coisa, era porque estava planejando algo grande. Corisco narrou o episódio da bodega, mas não se limitou à ofensa. Contou sobre tudo o que havia descoberto sobre o coronel Antônio Pereira e seus jagunços. Falou das famílias destruídas, das mulheres violentadas, das crianças aterrorizadas, dos velhos espancados. Quando terminou, um silêncio pesado tomou conta da gruta. Lampião ficou alguns minutos sem falar, processando não apenas as informações, mas também o tom com que Corisco havia contado tudo. Havia algo na voz do Diabo Loiro que ele nunca tinha ouvido antes. Uma frieza que prenunciava destruição total. "E o que você pretende fazer?" perguntou Lampião, já sabendo que não gostaria completamente da resposta. Corisco se aproximou e, pela primeira vez desde que chegara, seus olhos azuis brilharam com uma intensidade que fez até mesmo o rei do cangaço sentir um arrepio. "Capitão, quero sua licença para fazer uma coisa que nunca fizemos antes. Não quero apenas matar esses homens. Quero que eles sintam na pele cada dor que causaram aos outros. Quero que implorem pela morte antes que eu a conceda." Lampião conhecia Corisco como poucos. Sabia que o Diabo Loiro não era cruel por prazer, mas sim por um senso distorcido de justiça. Quando Corisco decidia castigar alguém, era porque havia chegado à conclusão de que aquela pessoa merecia sofrer proporcionalmente ao mal que havia causado. Corisco, então, detalhou uma estratégia que impressionou até mesmo o homem que já havia planejado centenas de ataques e vingança pelo sertão. O plano era de uma crueldade meticulosa, onde cada jagunço seria capturado vivo e submetido exatamente aos mesmos tormentos que haviam imposto às suas vítimas. Quando Corisco terminou de explicar seu plano, Lampião ficou em silêncio por longos minutos. "Corisco", disse finalmente, "você tem certeza de que quer ir por esse caminho? Porque o que você está planejando, nem eu, em meus dias mais selvagens, fui tão longe." O Diabo Loiro não hesitou. "Capitão, tem momentos na vida de um homem em que ele precisa escolher entre ser respeitado ou ser temido. Hoje, escolho ser temido." A lua nova de abril de 1922 seria lembrada para sempre naquela região como a noite em que o próprio inferno desceu sobre a fazenda do coronel Antônio Pereira. Era uma noite sem estrelas, escura como breu, perfeita para o que Corisco tinha em mente. 5 dias haviam se passado desde que o Diabo Loiro recebera a licença de Lampião. 5 dias que ele usou para estudar cada movimento de suas vítimas, cada hábito, cada fraqueza. Corisco conhecia a rotina daqueles homens melhor que eles próprios. A primeira vítima foi Zé Pequeno, um dos jagunços que estava na bodega no dia da ofensa. O homem voltava de uma das rondas noturnas quando uma corda laçou seu pescoço, puxando-o para dentro da mata. Antes que pudesse gritar, uma mão cobriu sua boca e uma voz sussurrou em seu ouvido: "Lembra de mim, Zé? Sou o cachorrinho de Lampião." O que aconteceu ali na mata, nas 2 horas seguintes, nunca foi contado por inteiro. Mas quando encontraram o corpo de Zé Pequeno na manhã seguinte, estava claro que ele havia passado por um sofrimento indescritível antes de morrer. Suas próprias botas estavam enterradas em sua boca, a mesma boca que havia rido quando o militão ofendeu Corisco. A segunda vítima foi Chico Bananeira, capturado quando saía da casa de uma prostituta na vila. Desta vez, Corisco não se contentou em matar silenciosamente. Arrastou o jagunço para uma clareira e ali, amarrado numa árvore, Chico passou o resto da noite ouvindo Corisco enumerar, um por um, todos os crimes que havia cometido. "Chico, você lembra da família do seu João Batista, que vocês expulsaram da terra dele?" perguntava Corisco, enquanto afiava lentamente seu punhal. "Lembra como você queimou a casa com tudo dentro, obrigando a família a fugir só com a roupa do corpo?" A cada pergunta, a cada crime relembrado,
Corisco fazia um corte pequeno no corpo de Chico. Nada profundo, nada que matasse rapidamente. Apenas o suficiente para que o homem sentisse a dor crescendo devagar, como tinha crescido o desespero das famílias que ele havia atormentado. Quando amanheceu, Chico Bananeira estava morto, mas seu rosto mantinha uma expressão de terror absoluto. Escrito na terra ao lado do corpo, com o próprio sangue da vítima, estava um recado: quem ri da honra alheia chora com a própria desgraça. Mas se você está achando que isso é brutal, espera até ver o que vem pela frente. Deixa aquele like se está sentindo a tensão subindo, compartilha com quem tem estômago para ouvir a verdadeira justiça do sertão e se inscreve no canal porque a coisa vai ficar mais intensa ainda. Foi então que o pânico se espalhou pela fazenda como fogo em capim seco. O coronel Antônio Pereira, homem acostumado a ser ele quem causava medo, pela primeira vez na vida sentiu o gosto amargo do terror na boca. Na terceira noite, foi a vez de João da Cobra, um jagunço conhecido pela crueldade com que torturava prisioneiros. Corisco o encontrou sozinho no galpão onde guardavam as armas, verificando munição. "João", disse Corisco, surgindo das sombras como um fantasma, "você gosta de torturar gente indefesa, não é? Hoje você vai descobrir como se sente do outro lado." O que Corisco fez com João da Cobra foi uma obra de arte sádica. Usou exatamente os mesmos métodos que o jagunço usava com suas vítimas, mas com uma precisão cirúrgica que prolongava o sofrimento ao máximo. Cada grito de João ecoava pela noite como um aviso para os outros. A justiça havia chegado e ela tinha o rosto do diabo. Quando o quarto jagunço, Pedro Caolho, foi encontrado morto na manhã seguinte, pendurado de cabeça para baixo no poço da fazenda, com sinais de que havia sido usado como alvo de facas, o coronel Antônio Pereira entrou em desespero total. Restava apenas ele e Militão, dois homens que haviam passado a vida aterrorizando outros, agora tremendo como crianças assustadas no escuro. Foi na quinta noite que Corisco finalmente apareceu na sede da fazenda. Não se escondeu, não se infiltrou silenciosamente como nas outras vezes. Simplesmente bateu na porta da frente como um visitante cortês. "Boa noite, cavalheiros", disse Corisco, tirando o chapéu educadamente. "Vim cobrar uma dívida que vocês contraíram há alguns dias." Militão, tomado pelo desespero, sacou o revólver e atirou, mas suas mãos tremiam tanto que a bala passou longe do alvo. Corisco nem se mexeu, apenas balançou a cabeça, como um professor decepcionado com um aluno burro. "Militão, você não aprendeu nada nesses dias todos? Quem vive pela violência, morre pela violência. Mas antes de morrer, aprende o que significa ter medo. O que aconteceu naquela sala transcendeu a vingança comum. Corisco estava dando uma lição que ecoaria por gerações. A notícia do massacre na fazenda do coronel Antônio Pereira espalhou-se pelo sertão mais rápido que boato de chuva em tempo de seca. Em menos de 3 dias, não havia uma alma viva em 50 léguas ao redor que não conhecesse os detalhes sangrentos do que Corisco havia feito. Mas o que mais impressionava não eram apenas os corpos encontrados. Era a forma como haviam sido dispostos. Cada morte contava uma história. Cada ferimento denunciava um crime passado. O Diabo Loiro havia transformado sua vingança numa lição de moral escrita com sangue e sofrimento. O povo simples da região reagiu de forma dividida. Alguns sussurravam orações de gratidão, porque sabiam que aqueles homens haviam causado sofrimento sem medida. Mulheres que haviam sido violentadas, famílias que haviam sido expulsas de suas terras, velhos que haviam sido espancados, todos eles sentiram que finalmente a justiça havia chegado. Mas outros, principalmente os coronéis e jagunços das fazendas vizinhas, sentiram um medo que nunca haviam experimentado antes. Se Corisco era capaz de fazer aquilo com homens armados e preparados, o que não faria com eles se decidisse que mereciam punição? Foi quando a primeira carta chegou ao esconderijo de Lampião. O mensageiro era um menino de apenas 12 anos, filho de um vaqueiro,
que conhecia os caminhos secretos da serra. Trazia uma carta do coronel Teodósio Barros, um dos homens mais poderosos da região, oferecendo uma quantia absurda de dinheiro para que Lampião controlasse seu cachorro raivoso. A segunda carta chegou no dia seguinte. Depois a terceira, a quarta. Em uma semana, Lampião havia recebido mais de 10 propostas semelhantes. Coronéis, prefeitos, jagunços famosos, todos oferecendo fortunas para que o rei do cangaço fizesse alguma coisa sobre Corisco. Mas não eram apenas cartas de suborno. Chegaram também ameaças. A polícia de 3 estados havia se unido numa operação especial para capturar o Diabo Loiro. O governador de Pernambuco havia colocado uma recompensa pela cabeça dele, que era maior que a do próprio Lampião. Foi então que aconteceu algo que nunca havia acontecido na história do cangaço. Outros bandos começaram a se distanciar de Lampião, com medo de serem associados aos métodos de Corisco. Antônio Silvino, o lendário cangaceiro que havia sido predecessor de Lampião, mandou um recado dizendo que aquilo não era mais cangaço, era coisa do demônio. Senhor Pereira, líder de outro bando famoso, declarou que não queria mais negócios com quem andasse com gente que fazia essas coisas. Lampião percebeu que estava diante de um problema que nunca havia enfrentado. Corisco havia se tornado tão temido que estava isolando todo o bando. A reputação que haviam construído ao longo de anos de cangaceiros que tinham um código de honra, que protegiam o povo dos abusos dos poderosos, estava sendo manchada pela sede de vingança descontrolada do Diabo Loiro. Foi numa tarde de muito calor, enquanto o bando descansava numa fazenda abandonada, que Lampião decidiu confrontar Corisco. "Precisamos conversar", disse o rei do cangaço, fazendo um sinal para que os outros se afastassem. Corisco, que estava limpando suas armas com o cuidado meticuloso de sempre, ergueu os olhos azuis e encontrou o olhar do chefe. Pela primeira vez desde o massacre, havia uma tensão entre os 2 homens que nunca havia existido antes. "Sei o que você vai dizer, capitão", falou Corisco, voltando a atenção para o rifle, "que eu fui longe demais, que manchei o nome do bando, que transformei uma questão de honra pessoal numa guerra." Lampião se aproximou e sentou-se numa pedra ao lado de Corisco. Durante longos minutos, os 2 ficaram em silêncio, ouvindo apenas o vento quente da caatinga e o canto distante de algum bem-te-vi. "Corisco", disse finalmente Lampião, "você fez algo que nem eu, em todos meus anos de cangaço, tive coragem de fazer. Ou talvez nunca tive sede suficiente para fazer." O Diabo Loiro parou de limpar a arma e olhou para o chefe surpreso com o tom da conversa. "Aqueles homens mereciam morrer, e isso eu não discuto", continuou Lampião. "Mereciam sofrer pelo que fizeram com o povo. Mas a forma como você fez, Corisco, pela primeira vez na vida, eu senti medo de um dos meus próprios homens." Era uma confissão impressionante. Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião, rei do sertão, estava admitindo que havia sentido medo de Corisco. "E sabe o que me deixa mais impressionado?", continuou Lampião. "É que depois de tudo o que você fez, depois de toda aquela carnificina, você dormiu tranquilo, acordou no dia seguinte e tomou café como se nada tivesse acontecido. Isso não é sede de justiça, Corisco. Isso é algo mais profundo e mais perigoso." Corisco ficou alguns minutos sem responder, processando as palavras do chefe. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma frieza que fez Lampião sentir um arrepio. "Capitão, o senhor quer saber a verdade? Eu descobri uma coisa naquela noite que nunca tinha descoberto antes. Descobri que existe uma diferença entre matar por necessidade e matar por prazer. E descobri que eu gosto dessa diferença." Foi nesse momento que Lampião compreendeu completamente o que havia acontecido. Corisco não havia apenas se vingado, havia descoberto uma parte sombria de si mesmo que não sabia que existia. E pior, havia gostado do que encontrou. "Corisco", disse Lampião, escolhendo cuidadosamente as palavras, "você precisa decidir que tipo de homem quer ser, porque o caminho que você escolheu naquela noite é um caminho sem volta." O Diabo Loiro sorriu,
mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Capitão, eu já decidi. E a decisão que eu tomei é simples. Nunca mais ninguém vai me desrespeitar e viver para contar a história. Naquele momento, Lampião percebeu que havia perdido Corisco para sempre. Não para a morte, não para a traição, mas para algo muito pior, para uma sede de sangue que havia crescido tanto que não podia mais ser saciada com vingança simples. 3 meses se passaram desde aquela conversa e o sertão ainda falava sobre o massacre. Mas o que ninguém esperava era que Corisco havia tomado uma decisão que mudaria para sempre não apenas sua própria vida, mas a história do cangaço no Nordeste brasileiro. Decidiu que não precisava mais da aprovação de ninguém para fazer o que considerava justo. E foi assim que nasceu o cangaceiro mais temido que o sertão já conheceu. Não mais o subordinado leal de Lampião, mas um líder independente que criou suas próprias regras, seus próprios métodos, sua própria forma de justiça. A primeira demonstração dessa mudança aconteceu quando Corisco recebeu uma proposta de um coronel de Sergipe para eliminar um rival político. Era exatamente o tipo de trabalho que cangaceiros costumavam aceitar. Bem pago, relativamente simples, sem grandes complicações morais. Mas Corisco não apenas recusou o trabalho, como decidiu investigar a história por trás da proposta. Descobriu que o tal rival político era, na verdade, um homem honesto que estava tentando denunciar esquemas de corrupção do coronel. A resposta de Corisco foi típica de seu novo estilo. Apareceu na fazenda do coronel, numa noite sem lua, e deixou um recado gravado a ferro em brasa na porta da sede. Quem quer comprar a morte de homem honesto, compra a própria morte. A partir daquele momento, a fama de Corisco cresceu de forma exponencial. Histórias sobre sua crueldade com os malvados e sua proteção aos inocentes se espalharam por todo o Brasil. Ele se tornou uma figura mítica, meio homem, meio lenda. Foi quando chegou a Lampião a história que se tornaria lenda em todo o sertão. Um grupo de jagunços havia invadido uma pequena vila chamada Riacho das Pedras e estava aterrorizando a população. Uma velha chamada Dona Sebastiana, que havia perdido a neta para a brutalidade dos invasores, fez algo que nenhum morador da vila tinha coragem de fazer. Cavalgou 3 dias através da caatinga procurando por Corisco. Meu filho, sei que você é homem temido, sei que tem o coração duro, mas também sei que você conhece a dor de ver gente inocente sofrer. Ajuda essa pobre velha a fazer justiça pela alma da minha neta. Corisco ouviu toda a história em silêncio. Quando Dona Sebastiana terminou de falar, ele a ajudou a se levantar e disse apenas: "A senhora pode voltar para casa tranquila. Em 3 dias não vai sobrar nem rastro desses cachorros na sua vila." O que aconteceu em Riacho das Pedras naquelas 3 noites se tornou a história mais contada em todo o Nordeste. Corisco não apenas eliminou todos os jagunços, fez isso de uma forma que demonstrou para toda a região que havia surgido um novo tipo de justiceiro. E se você está sentindo a emoção desta história chegando ao fim, deixa aquele like, porque você presenciou um dos causos mais impressionantes do cangaço. Compartilha com quem precisa conhecer a verdadeira história do sertão. E se inscreve no canal, porque aqui você encontra as lendas que marcaram nossa terra. Quando a notícia chegou a Lampião, o rei do cangaço ficou um longo tempo sem falar. Depois, chamou seus homens mais próximos e disse algo que nenhum deles jamais esqueceu. Escutem bem o que vou dizer, porque talvez seja a coisa mais importante que vou falar na vida de vocês. Eu passei anos pensando que era o homem mais perigoso do sertão, mas Corisco me ensinou uma coisa: tem diferença entre ser perigoso e ser temível. Eu sou perigoso para meus inimigos, mas Corisco se tornou temível até para quem não é inimigo dele, e isso faz dele mais poderoso do que eu jamais serei. Era a primeira e última vez que Lampião admitiria publicamente que havia alguém no cangaço que o superava. Corisco havia se tornado naquilo que o sertão sempre havia sonhado: um justiceiro implacável que punia os maus e protegia os bons, sem se importar com lei,
governo ou qualquer autoridade além de sua própria consciência. Coronéis corruptos mudavam de comportamento apenas ao ouvir que Corisco estava na região. Jagunços cruéis abandonavam a profissão com medo de se tornarem alvo do diabo loiro. Famílias inteiras de poderosos deixavam suas terras quando descobriam que haviam entrado na mira dele. Mas o mais impressionante era como o povo simples reagia à sua presença. Em toda a vila por onde passava, Corisco era recebido como um santo protetor. Mães levavam seus filhos doentes para que ele abençoasse. Velhos contavam suas histórias de injustiça, esperando que ele fizesse alguma coisa. E ele sempre fazia. Quando morreu, anos depois, numa emboscada da polícia em Alagoas, o sertão chorou como se tivesse perdido um santo. Mas sua morte não diminuiu sua lenda. Pelo contrário, a aumentou. Até hoje, mais de 100 anos depois, quando as noites são escuras e o vento sopra forte na caatinga, os mais velhos dizem que ainda é possível ouvir o som dos cascos do cavalo de Corisco ecoando pelas estradas empoeiradas do sertão. E quando uma injustiça muito grande acontece, quando um poderoso abusa demais de sua força, quando parece que não há mais esperança para os fracos e oprimidos, sempre aparece alguém sussurrando: cuidado que o diabo loiro ainda anda por aí, porque algumas lendas nunca morrem. Elas apenas esperam o momento certo para voltar. E você, meu amigo, que ouviu essa história até o fim, carrega agora a responsabilidade de mantê-la viva. Conta para seus filhos, para seus netos, para quem quiser ouvir, que houve um tempo em que a justiça tinha nome e sobrenome, e que esse nome era Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco, o diabo loiro, o homem que um dia foi mais sanguinário que o próprio Lampião. E se um dia você se sentir perdido num mundo onde parece que a injustiça sempre vence, lembra dessa história. Lembra que sempre existiram homens dispostos a pagar o preço da justiça, mesmo que esse preço seja a própria alma. Porque no sertão, meu amigo, a justiça não chegava de carruagem, chegava a cavalo e de rifle na mão. Deixa aquele like se essa história mexeu com algo dentro de você. Compartilha com quem precisa conhecer os verdadeiros heróis do nosso sertão e se inscreve no canal porque aqui você encontra as lendas que fizeram o Brasil. E me conta nos comentários, será que hoje em dia ainda existem homens como Corisco? Ou será que perdemos para sempre essa coragem de fazer valer a justiça?